Bom, nessa questão aqui, nós temos O Cortiço, do Aloysio Azevedo, né, uma obra clássica que pertence ao naturalismo. E aí, quando você lê o Cortiço, lógico que você leu, né? Quando você estuda o Cortiço, aí você vai puxar as características do naturalismo. Como eu já disse para vocês, o Cortiço é a principal obra do naturalismo, né? É como se fosse uma obra didática, né? Para explicar as características, todos os detalhes sobre essa escola literária. Muito bem. Em O Cortiço, Aloysio Azevedo reitera a ideologia da escola naturalista, cumprindo à risca alguns dos princípios cientificistas que estavam vigentes na segunda metade do século XIX. Dentre as afirmativas a seguir, que discutem a obra, assinale a incorreta em relação às propostas da escola naturalista. Bom, aqui não tem trecho da obra, né? Não tem o texto motivador, o texto de algum crítico, não. Né? E aí, né, repetindo aqui, né, naquele enunciado, onde que está o comando da questão, dentre as afirmativas a seguir que discutem a obra, aí é a obra como um todo, né? Assinale a alternativa incorreta, lembrem que eu sempre falo para vocês, né, escandalizar toda vez que tiver a marcação de um comando negativo, né? Muito bem. Alternativa incorreta em relação à obra em relação à escola naturalista, né? Então tem isso. Letra A fala o seguinte: o narrador de O Cortiço destaca o lado instintivo dos seres humanos por meio de um processo de zoomorfização, identificando seus personagens a variados animais, especialmente vermes e insetos, quando os descreve em seu dia a dia no cortiço. Bom, essa alternativa aqui ela está correta, até porque quando a gente fala do aspecto cientificista do naturalista, ele vai beber em muitas fontes sobre a recém, né? A recém ciência da sociologia, socialismo, da sociologia. A sociologia, em seu início, ela começa a estudar a nossa sociedade com métodos científicos das ciências exatas, né? Então, a observação em sociedade era vista como um organismo vivo, como se fosse uma, entre aspas, sociedade de animais. E aí, os vermes e os insetos, a gente observa, né, essa característica de viver em sociedade de uma maneira um pouco mais explícita. Por exemplo, a questão das formigas, né, que trabalham, né, que seguem aquele caminho, né? Aquele caminho elas vão seguir ali uma atrás da outra, trabalham sempre do mesmo jeito, né? As abelhas, por exemplo, correto? Bom, então realmente isso acontece no cortiço, né? A zoomorfização dos personagens é muito destacada, né? Quando se fala do cortiço como um todo, o agrupamento de pessoas é como se fosse vermes e insetos, inclusive, né, até por questões dos sentidos, como olfato, como paladar, certo? Muito bem, letra B. Então, correta a letra A. Letra B. Ao ressaltar o comportamento inescrupuloso de João Romão para com os habitantes do cortiço, em especial para com a personagem Bertoleza, o autor ratificar, gente, é a mesma coisa de confirmar, as preocupações sociais do naturalismo em seus ideais reformadores. Reformadores, né, no sentido de reforma, né, reforma da sociedade. Qual que era um dos ideais do naturalismo? Mostrar a sociedade como ela é de verdade, né, para que, né, essa crítica ela chegasse pesada, né, e pudesse modificar essa sociedade. Um dos pontos que vai ser criticado é sobretudo sobre sujeitos, sobre pessoas que exploram os mais pobres, certo? As pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm nenhuma segurança, né, em relação aos seus direitos. E aí, né, há um adendo, né, que é uma crítica, por exemplo, ao João Romão, que explorou uma escrava, né, uma mulher que era escrava, que acreditava ser livre, e ele se aproveitou, por exemplo, do fato de ela não ter uma escolaridade, do fato dela mesma não poder comprar a sua própria carta de alforria, né? Então, realmente, né, essas questões, elas estão no cerne ali do naturalismo, certo? Letra C. A maioria das personagens da obra são operários das pedreiras, certo, a pedreira sobretudo a pedreira do João Romão.
Lavadeiras, correto. Muitas mulheres lá, é um lugar que era muito úmido, né? Justamente porque pensa num lugar que não tem água encanada, né? Que tem algumas bicas, né? Que não tem esgoto também, né? Rede de esgoto. Então a água ela vai correndo ali pelo chão e tal. Tem muitos tanques, porque muitas mulheres que vivem lá nesse cortiço, elas trabalham como lavadeiras. Elas vão na casa das pessoas de classe mais alta, pegam essas roupas, lavam e devolvem as roupas, né? E outros miseráveis, aí você pode, por exemplo, citar moradores de rua, né, que moram lá também dentro da casa, que vivem de modo degradante, né, e é mesmo de modo degradante, né, com violência muitas vezes, né, com condições de moradia extremamente precárias, evidenciando a preferência do escritor pelas camadas mais baixas da sociedade. Isso aqui pode confundir as pessoas. Ele tinha preferência por pessoas? Não, quando ele fala preferência do escritor, é na escolha dos personagens. Então, quando a gente pega os personagens das obras, não somente da obra O Cortiço, sabe? Certo? Mas os personagens da obra naturalista do Aloysio Azevedo, a gente observa que as personagens das camadas mais baixas, elas ficam em destaque, certo? Então, a resposta incorreta tem que ser a letra D, né? Em O Cortiço, o autor coloca em cena um conceito radical de vida, criando personagens em uma realidade bastante idealizada e integrando-os a elementos de uma natureza e de uma experiência convencional. Gente, aqui, o que mais tem aqui é pouca convenção, pouco convencional. Por quê? Porque a experiência, o modo de viver das pessoas no romantismo, que é a escola anterior ao naturalismo, é uma maneira convencional. Convenciona-se, por exemplo, né, uma vida idealizada, né, em que as pessoas, em que é uma sociedade feliz, né, que até os escravos que vivem ali, eles são felizes, né, eles são conformados com tudo. Então não há uma vida idealizada aqui, né? O naturalismo, ele visa buscar mostrar a vida assim como ela é. Eles exageram um pouco ao mostrar isso? Exageram, mas tenta mostrar, por exemplo, questões como desvio comportamental, né? Comportamentos degradantes que existem na sociedade e a gente sabe que existe, né, gente? A gente sabe, por exemplo, que questões como estupro, né, como ocorre, né, em diversos lugares na sociedade, dentro de casa de família, seja na rua também, isso ocorre, né? Lá no romantismo, isso não é abordado, ou seja, como se esse problema não existisse. Então aqui, no naturalismo e nessa obra, isso é mostrado, certo? Então, por isso que a resposta D está incorreta. Questão tranquila, nunca é demais falar, é importante ler a obra O Cortiço, né? E é importante também ler essas análises sobre o naturalismo e, é óbvio, acompanhar a nossa aula aqui, né? Beleza?